E aí, meus queridos alunos do ensino médio, sejam bem-vindos aí para mais uma aula de física, né? E na última aula a gente falou aí sobre os algarismos significativos e hoje a gente vai falar sobre o arredondamento de números e vamos dar uma introdução aí à cinemática. Então, quando eu falo esse termo arredondamento de número, né? Eu penso assim, o que é isso, professor? Né? Eu tenho aqui uma informação para vocês, pessoal. As calculadoras, toda vez que você faz um cálculo, elas fornecem algarismos extras, né? Após realizar um cálculo, uma divisão, ou o que quer que seja. E esses números, quando você vai adicionar eles a uma resposta, não é necessário, né, que você utilize todo aquele número com vírgula. E é para isso que eu utilizo aí as regras do arredondamento. Então, o que eu faço no arredondamento? É que o último algarismo da resposta deve ser aí arredondado, só que eu devo seguir aí umas regrinhas. Primeiro, quando o próximo dígito é o número 4, né, ou menor, o número anterior não é modificado. Ó. Vamos aqui para um exemplo. Ó. Esse número aqui, 80,87351. Eu quero arredondar aí para 4 algarismos significativos. E aí, como é que eu faço, né? Então, no caso, eu vou ter que arredondar para isso aqui, né? Então, se eu for seguindo aí os próximos passos, ele tem que ficar com 4. Esse número 3 aqui, ele é o quê? Ele é menor que 5, né? E não chega nem a ser 5. Por ele ser menor, eu não arredondo para mais. Eu simplesmente aí tiro os números e fica aí a resposta 80, 87. É assim que eu faço o arredondamento. Eu nunca arredondo para menos. Eu só arredondo para mais, mas quando o próximo número é maior ou igual a 5. E aí, por exemplo, 1,875377. Eu também quero arredondar aí para 4 algarismos. Mais uma vez, nós vemos aí que o número utilizado aí é o número 3, né? O número 3 é menor que 4. Por isso que esse 5 aqui não arredonda para mais, né? Ele vai arredondar aí para menos. E aí eu vou tirar aqui os números e pronto. Ele não arredonda mais do que isso, né? Fica aí 1,875. É isso aí. E aí, quando o número é maior ou igual a 5, né? Aí o último dígito remanescente é aumentado aí para mais 1. Vamos aqui ver um exemplo. Eu tenho esse número aqui, 5,459672. E eu quero arredondar para 3 algarismos. Então, ou seja, eu vou arredondar para esse número aqui, 5,45, né? E vai ficar aí, o que acontece? O próximo número depois do 5, ele é maior que 5, é 9. Então, por ele ser maior, eu tiro isso aqui, essa parte, né? E vou aumentar esse 5. Esse 5 aí vai aumentar para 6, né? Então, é assim que eu faço o arredondamento, bem simples, né? É só eu seguir essa regrinha aí, Por exemplo, vamos ver um exemplo aqui, Calcule a subtração 2,2 vezes 10 a 3 e 4,33, Vamos lá. É mais fácil eu calcular isso aqui se eu colocar na mesma escala. Então, eu vou pegar esse 4,33 e eu vou colocar ele em notação científica também. E o que eu faço? Eu salto a vírgula aí quantas casas, Ela salta aqui, 1, 2, 3 casas. Por isso que fica aqui 10 elevado a 3. E aí, depois eu subtraio, 2,2 menos 0,0043, o que vai resultar nisso aqui, né? 2,19567. E aí, como aqui eu estou multiplicando por 10 elevado a 3, a vírgula salta 3 casas, 1, 2, 3, ficando aqui, 2195,67, né? Professor, se eu quisesse, eu poderia arredondar esse número? Sim. Para tirar esse 7? Sim. Ficaria o quê, professor? Ficaria 2195,7, né? Se eu quisesse arredondar mais ainda, professor, poderia? Poderia. Tirando esse 7 aí, ficaria 2000
190 e, como é 7 aqui, ó, 196. Isso aqui seria uma aproximação, né? Não seria o resultado real. A gente tem que ter muito cuidado com esses arredondamentos, porque às vezes eles podem prejudicar um valor futuro lá na questão. Por isso que nunca é bom eu arredondar antes, durante os cálculos. É bom eu arredondar depois que eu calculo tudo, aí eu arredondo no final, né? É uma dica aí que eu dou aí para vocês, beleza? Então, ó, com isso a gente encerra aqui essa parte de arredondamento e vamos entrar aqui na introdução à cinemática, né? Que é o estudo dos movimentos. O que é a cinemática, professor? É exatamente a parte da física que estuda aí o movimento dos corpos, sem se preocupar com as causas que deram origem ou interferem no movimento. Eu não quero saber o que faz esse carro andar, o que faz ele frear, o que faz ele acelerar. Eu só quero saber que ele está andando e eu estou estudando o movimento dele. Então, ó, primeiro conceito, ponto material ou partícula. O que é um ponto material? É um corpo ou uma partícula quando suas dimensões são muito pequenas em comparação às demais dimensões que participam aí do fenômeno, ou seja, enquanto durante o estudo de um corpo, as dimensões dele não me interessam, né? Por exemplo, se eu perguntasse para vocês, pessoal, quanto tempo leva para esse carro que está bem aqui se mover até bem aqui? Eu preciso saber o tamanho desse carro para fazer esse cálculo dessa distância todinha aqui que ele vai percorrer na pista? Não, eu não preciso. Eu só preciso saber a hora que ele saiu aqui e a hora que ele chegou aqui. E aí eu consigo fazer esse cálculo aí facilmente. Ou seja, esse corpo se comportou aí como um ponto material, né? E o que é aí temos aí um corpo extenso, né? O que é um corpo extenso, né? É quando as dimensões são pequenas em comparação com as demais dimensões que participam do fenômeno, né? Não são pequenas, quer dizer, não são pequenas. Por exemplo, se eu perguntasse, pessoal, esse carro aqui, ele cabe dentro dessa garagem? Aí você diz assim, professor, se eu medir aqui a largura desse carro e eu medir aqui depois a largura da garagem, eu percebi, professor, que a largura da garagem é maior que a largura do carro. Então ele cabe de boa. Nesse caso, você teve que analisar as dimensões do corpo para ver se ele cabe na situação. E por fazer isso, esse corpo não é mais um ponto material, ele é um corpo extenso, toda vez que as dimensões importam para a análise aí do determinado fenômeno. E o que é movimento, professor? Né? Movimento é exatamente essa característica aqui. Por exemplo, se eu perguntasse, o movimento é quando a posição entre o corpo e o referencial variam com o tempo, né? Um exemplo aqui é esse passageiro aqui, que está aqui dentro do ônibus, ó. Para ele, a distância entre ele e esse cara que está observando aqui fora, né? Essas distâncias, elas sofrem variação. Por quê? Porque o ônibus aqui, ó, ele está em movimento. Mas quando eu falo movimento, eu sempre pergunto, movimento em relação a quê, professor? Esse ônibus está em movimento em relação a esse observador aqui. E ele está em movimento em relação a essa montanhazinha aqui pequena também. Mas esse ônibus, eu não posso afirmar que ele está em movimento, por exemplo, em relação aos passageiros que estão dentro dele, ó, né? Por quê, professor? Porque os passageiros que estão dentro do ônibus, para eles, a distância do ônibus não está mudando com o passar do tempo. Por isso, eu não posso afirmar que o ônibus está em movimento em relação aos passageiros. Ele está em movimento em relação ao que está lá fora, a quem está olhando lá fora, né? É por isso que o passageiro no interior do ônibus está em movimento em relação ao observador, porque sua posição muda com o decorrer do tempo, né? E o que é repouso, professor? Repouso é quando a posição entre o corpo e o referencial não variam com o decorrer do tempo, ou seja, o passageiro no interior do ônibus está em repouso em relação ao motorista. Por quê, professor? Porque a distância entre ele e o motorista não estão mudando, né? Ele está aqui sentado e o motorista está sentado, então as distâncias entre eles não estão mudando. É por isso que
Eu digo que ele está em repouso. Vamos ver aqui um exemplo. Ó. Enquanto o professor escreve na lousa, o giz está em repouso ou em movimento em relação à lousa? Se você diz que o giz está em repouso, sim. Perdão, se você diz que o giz está em movimento, sim, pessoal, está em movimento. Por quê? Porque o giz, enquanto ele está escrevendo ali, o giz muda de posição em relação à lousa, estando, portanto, em movimento em relação a ela. Aí outro exemplo, a lousa está em repouso ou em movimento em relação ao chão? A lousa está em movimento ou em repouso? Ela está em repouso, pessoal. Por quê? Porque o quadro e o chão estão sempre ali na mesma distância, né? Então ela não muda de posição em relação ao chão. Então por isso ela está em repouso. A lousa está em repouso ou em movimento em relação ao giz? É uma coisa recíproca. Se o giz está em movimento em relação à lousa, a lousa está em movimento em relação ao giz, né? Esses conceitos, eles são o que a gente chama que eles são simétricos, né? Se um está em movimento em relação ao outro, o movimento está também do outro em relação ao referencial, né? É sempre uma coisa aí, vai e volta, né? Então, o que é trajetória, pessoal, né? Vocês estão vendo aqui algumas imagens, né, dos caras esquiando, do avião e de uma pessoa caminhando na areia, né? Vocês observam que para essa pessoa que está aqui caminhando na areia, ó, ela deixou aqui esse caminho aqui percorrido por ela, né? Os aviões deixam aqui o caminho percorrido pela fumaça, né? Ou seja, o esquiador, ele desce aqui a montanha, ele desce fazendo esse movimento aqui, né? Por quê, né, pessoal? Exatamente para ele não descer muito rápido. Mas essa trajetória representa exatamente o caminho realizado por um corpo durante o seu movimento, né? Vocês estão vendo aqui o ginasta fazendo esse salto aqui mortal, ó, né? Então, ele realizou essa trajetória. E a trajetória também depende aí do referencial, ou seja, dependendo de quem está observando o movimento, a trajetória aí pode sofrer uma mudança ou alteração. Então, por exemplo, se o avião aqui solta essa bomba, para esse observador que está aqui, a bomba está fazendo esse movimento aqui, né? Mas para um observador dentro do avião, ó, a bomba está caindo o quê? Está caindo em linha reta, né? Então, tudo depende do referencial que está observando aí. Então, para o referencial, a trajetória da bomba será um segmento de reta vertical. Mas para o observador, será aí uma hipérbole, né? Esse movimento aí, que parece uma parábola. Então, ó, outro exemplo aqui, ó, um observador dentro do trem, ó. Para esse observador aqui dentro, essa lâmpada, se ela cair, ela vai fazer esse movimento aqui, ó. Mas para esse observador que está aqui fora, ó, como o trem está em movimento, ela vai cair assim, dessa forma, né? Então, tudo depende do referencial que eu adoto para observar o movimento. E aí nós temos aí o instante e intervalo de tempo, né? Durante um movimento, eu posso ter aqui a origem dos tempos e um determinado instante que eu medi esse tempo, né? Eu, 1, 2, 3, já vou medir o movimento e paro ali o tempo. Eu medi aquele intervalo de tempo, né? E esse intervalo de tempo, né, ele é medido aí através do tempo inicial e um determinado tempo, que eu posso chamar de T1, T2 ou tempo final, né? E aí, pessoal, esses intervalos podem ser diferentes. Daqui até aqui eu demorei 10 segundos, mas daqui até aqui eu demorei 20 segundos. E como é que eu calculo essa variação do intervalo de tempo, né? Eu calculo aí pelo ΔT, né, que é o tempo final menos o tempo inicial, né? É assim que eu calculo. Se eu quiser saber a variação desse movimento aí, ó, eu vou pegar aí o tempo total, que foi 20, menos o tempo inicial, que foi 0. Então, a variação de tempo aí foi 20 segundos, né? E aí a unidade de tempo é segundo, né? Pode ser minuto ou pode ser horas, onde eu posso fazer as devidas conversões, ó. 1 hora equivale a 60 minutos, 1 minuto equivale aí a 60 segundos e 1 hora a 3.600 segundos, né? Só que no sistema internacional nós adotamos aí a unidade de medida padrão como o segundo, né? E aí o espaço também pode ter aí a sua variação de espaço. É isso que determina exatamente o movimento aí de um corpo, né? Eu tenho aqui a origem dos espaços, que é o meu ponto de partida, e eu posso ter um espaço positivo ou negativo.
Vai depender de quê, professor? Vai depender para qual direção eu estou indo. Se eu estou indo para a esquerda ou para a direita. Se eu vou para a esquerda, né, o meu espaço percorrido é negativo. Se eu vou para a direita, o meu espaço percorrido é positivo, né? Então, para eu calcular o meu deslocamento escalar, é a diferença entre os pontos finais e iniciais, ou seja, o meu espaço final menos o meu espaço aí inicial. Ou seja, digamos que eu parta do ponto 0 e vá até o ponto 20. Qual é o meu espaço percorrido? Muito simples, eu faço a subtração. Espaço final, que é 20, menos espaço inicial, que é 0, que vai dar 20 metros, né? Vamos ver aqui um exemplo. Ó. Um homem fez uma caminhada partindo do marco 10 km e foi até o marco 50 km. Qual a variação do espaço que esse homem percorreu? Esse homem percorreu aí ΔS, que é o espaço, S menos SO. E aí você tem aí o que? O espaço inicial, que é 10, e o espaço final, que é 50. Então, a variação do meu espaço vai ser 50 menos 10, que vai dar aí 40 quilômetros por 40 quilômetros, né? Então, o homem percorreu durante a caminhada 40 quilômetros, sendo este valor a variação do espaço aí que a gente chama aí de ΔS, né? Outro exemplo aí, ó, Bob Esponja dos desenhos animados sabia que o Patrick estava a 50 km de distância. Bob Esponja quer saber qual a sua posição inicial, se o Patrick está sobre o marco 50. Então eu vou pegar aqui, ó. Eu não sei a posição inicial dele, ó, mas eu sei que o Patrick está no marco 50, né? Então, ó, se ele sabe que ele está a 50, né? E ele sabe que ele percorreu 50 km para chegar lá, né? Então, pela fórmula, ó, eu tenho aqui, ó, ΔS igual a espaço final, espaço inicial e ΔS. O Bob Esponja sabe que ele percorreu 50 e que o Patrick está a 50. Então, se eu mandar isso aqui para o outro lado da equação, ó, vai ficar SO positivo. Então, fica 50 menos 50, que dá 0. Ou seja, o que eu posso concluir com isso, pessoal? Quando eu não informo a posição inicial ou meu ponto de partida, eu posso considerar essa posição inicial como 0. Por quê? Porque o meu ponto de partida vai ser sempre como ponto 0. Aí, se eu me movo para a esquerda ou para a direita, aí isso aí que vai ser determinado aí pelo meu espaço percorrido, dependendo aí da minha situação, né? Então, a distância percorrida é uma grandeza que informa quanto a partícula efetivamente percorreu aí entre dois instantes, né? E ela é calculada sempre aí em valor absoluto. E ela a distância percorrida seguindo diferentes trajetórias é habitualmente diferente. No entanto, o deslocamento efetuado é sempre o mesmo, né? O deslocamento, atenção para esse nome, ele vai ser sempre aí a menor distância aí entre dois pontos, né? Ou seja, se eu tenho um ponto A e um ponto B, mesmo que eu faça essa trajetória 1 ou essa trajetória 2, essa aqui é uma distância maior, essa aqui é uma distância menor, esse aqui vai sempre representar aí o meu deslocamento. Por quê? Porque o deslocamento é uma grandeza vetorial. A gente vai falar desse tema aí nas próximas aulas, mas eu já estou aqui introduzindo aqui para vocês que sempre que eu falo de deslocamento, eu estou falando aí de uma distância que demora aí mais um pouquinho para ser calculada. Beleza, pessoal? Então, ó, vamos ver aqui outro exemplo, ó, né? Um automóvel deslocou-se do quilômetro 20 até o quilômetro 65 de uma rodovia, sempre no mesmo sentido. Determine o deslocamento e a distância percorrida pelo automóvel. Então, pelo deslocamento e automóvel, como ele disse que foi em linha reta, em mesmo sentido, então eles vão ter aí valores iguais, ó. Então, meu ΔS vai ser, ó, eu estou partindo do ponto 20 e vou até o ponto 65, ó, olha só que legal. Então, você vai calcular a variação como o quê? Como o espaço final, que é 65 menos 20, que vai dar aí 45 quilômetros, né? Essa é a minha distância percorrida, ou ΔS, né? Minha variação. A distância e o deslocamento aí, no caso, vão ter aí os mesmos valores, né? Mas, olha
temos aqui outro exemplo interessante. Ó. Um boi sai da posição 0 da estrada e vai até a posição 5 metros, depois retorna para a posição 0. Qual foi o seu deslocamento e a sua distância percorrida? Ou seja, aqui nós temos outro caso. Ó. Ele foi, mas ele voltou, né? Então, ó, como é que eu faço? O deslocamento vai ser, a distância percorrida, perdão, vai ser a variação da ida mais a volta. Ou seja, vamos ver aqui, ó, ele partiu do 0, foi até o 5, mas depois ele voltou, né? Então, ó, o ponto de partida é 0 e o ponto de chegada é 0. Então, vetorialmente falando, eu vou calcular 0 menos 0, ou seja, o meu deslocamento vai ser 0. Não tem como eu calcular isso aqui. Mas, quando eu falo a minha distância percorrida, eu vou calcular o módulo da ida mais o módulo da volta, né? Então, você tem aqui a ida e você tem aqui a volta. E aí, você vai calcular o quê? 5 menos 0, que foi a deslocamento da ida, e 0 menos 5, né? Que foi o final, menos o inicial. E aí, como você está calculando em módulo, como é que eu calculo o módulo, professor? O módulo é só simplesmente eu tirar os sinais. Ó. Se aqui é 5, vai ficar 5. Se aqui é menos 5, vai ficar 5 também. E 5 mais 5 é 10. Mas, professor, teria uma forma mais simples de eu pensar nessa resolução? Tem, pessoal. É só você pensar, ó, se eu percorri 5 para ir e 5 para voltar, o meu deslocamento é 5 mais 5, que é 10. Né? Você pode simplesmente calcular dessa forma, não está errado, só atenção e cuidado aí para os detalhes das medidas, pessoal. Beleza? Isso é tudo aí que a gente tem pela aula de hoje, né? Guardo vocês aí na nossa próxima semana, na nossa próxima aula. Lembrando que essa aula está tendo essa duração maior porque, né, vocês estão tendo aí mais aulas presenciais. Então, eu estou tendo que compensar aqui no tempo para poder dar conta. Então, pessoal, não esqueçam de fazer as atividades online. Qualquer dúvida pode estar deixando uma mensagem ou um comentário aqui pelo vídeo. E valeu, pessoal. Eu aguardo vocês na nossa próxima aula aí de física. E até logo, pessoal.